Boa noite, meus queridos, tudo bem? Vamos para o vídeo de hoje, saindo um pouco, né, do que eu sempre trago, um versículo. Eu queria falar de algo que eu tenho refletido muito, né, esses dias. Nós sabemos que o papel da igreja na sociedade ainda hoje é importantíssimo. Eu, pelo menos assim, eu vejo, né, pessoas que têm a vida transformada por tomar a decisão de passar a frequentar a igreja, de seguir, né, de alguma forma ali, enfim, buscando uma conexão com Deus. Mas quando chegamos lá e somos acolhidos, isso é bom, né, passamos a ter uma nova família ali, mas à medida que a gente vai se aprofundando, tentando se empenhar na obra, alguma coisa, a gente vai vendo as diferenças, que talvez isso vai ter em qualquer coisa, né? Qualquer coisa que se junte gente, líderes tentando implantar suas próprias ideias, suas próprias opiniões, e a coisa começa a ficar esquisita, porque você lê uma coisa na Bíblia e vivencia outra na igreja. E vem os conflitos internos e vem aquela coisa de, vem cá, o homem tenta tanto explicar a Deus, sendo que ele nem sabe quem é Deus ou o que é Deus. Eu até falei disso em outro vídeo, porque nós tentamos de várias formas ter conexão. Deus, mesmo sendo inexplicável, digamos assim, ele é acessível, né? E nós podemos acessar Deus de várias formas, por meio de uma oração, de uma meditação, enfim. Quando você busca essa busca interiormente, a gente fica procurando Deus, uma forma de enxergar Deus e muitas vezes a gente não acha. Quando a gente se desconecta do que está em volta e passa a olhar para dentro de nós mesmos, talvez a gente encontre Deus ali. Mas nem assim a gente vai poder explicar. Porque muita gente fica, Deus existe ou Deus não existe? Eu acredito que Deus é. Porque para uma coisa existir, ela tem que ter um dia não existido, ela tem que passar a existir. E para mim, Deus é a existência. Então ele não tem como existir. Ele é. Aí você me pergunta, como assim? Aí eu não vou conseguir te explicar. Mas um exemplo disso, vamos lá. Jesus é indagado quando ele se apresenta como profeta, como Messias. Ele é indagado pelos judeus. Então você é maior que nosso pai Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Pensa na profundidade disso, na força disso. E quando os soldados vão capturá-lo, né, que Judas o entrega e tudo, e eles chegam lá os soldados chegam no Getsêmani, eles perguntam quem é Jesus Nazareno? Ele fala, eu sou. E quando ele fala eu sou, os soldados caem. A terra treme. Dá para ter a compreensão disso? Talvez não. Muito provavelmente não. Mas eu só sei que Deus é. Ele não existe. Ele é. Tá? Guarda isso, reflete sobre isso. Reflete, perdão, né? Sobre isso. Porque é profundo. É uma coisa para você dormir, pedir até a revelação em sonho. Como é que pode isso ser assim? Né? Quando, outra vez eu perguntei, será que a eternidade tem fim? Porque se é eterno é para ser infinito. Pensamos assim. Porque aquilo que nós não podemos medir, o homem, aquilo que ele não consegue medir, ele taxa como infinito. Temos o universo como infinito, porque dizem que o universo está sempre em expansão. Ele vai se moldando, vai crescendo, ampliando, mas coisas morrem no universo. E ninguém tentou ir até o fim ou conseguiu ir até o fim para dizer se tem ou não tem fim. E talvez isso nunca vá acontecer. Mas
uma coisa que fica claro é quando a Bíblia fala que as misericórdias de Deus duram de eternidade em eternidade. Ah, lembrei de outra coisa. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, mas é interessante. Quando nós tentamos compreender Deus, veja só. A Bíblia ela apresenta o Pai, Criador. Depois ela apresenta o Filho, né? Com o plano de salvação e toda a obra. E depois ela nos apresenta ao ser humano o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não estivesse agindo, né, desde o começo, mas assim, Jesus fala, né, em alto e bom som, eu vos enviarei o Consolador para ficar aqui. Quando nós lemos Apocalipse, nós sabemos que no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também vai. Então, assim, aqueles que ficaram aqui já não têm mais acesso ao Espírito Santo. Ele já voltou para Deus, se conectou. O que era 3 passou a ser só 2, pai e filho. E quando João chega lá, que ele vê todas quem é digno de abrir o selo, de quebrar os selos e tudo, e só Jesus se apresenta e diz só ele pode fazer aquilo, ele faz. E depois que ele faz, o trono está lá para ele. E o céu é entregue a ele. E todo o poder, toda a honra, toda a glória são entregues a ele. E aí, a fusão acontece final. Pai, Filho e Espírito Santo em um só. Já não há mais um Deus trino, há um Deus único e verdadeiro. Como isso? Não sei. Só sei que foi assim. Como diria nosso amigo Chicó. É complexo, mas é gostoso de pensar, é gostoso de imaginar como é que é isso. E como é que vai ser o final de tudo isso. Então, assim, reflete sobre isso. Busca a Deus dentro de você. E talvez muita coisa que é pregada hoje, tem muita gente boa pregando, mas tem muita tentativa de lavagem cerebral, né? Isso sempre houve. O homem, quando ele descobre que tem um poder ali nas mãos, né, a força para poder iludir, ludibriar, ou até mesmo fazer com que as pessoas acreditem naquilo, porque às vezes ele mesmo acredita naquilo que ele prega, e ele prega com tanta veemência que convence. E quando é uma pessoa de boa intenção, ótimo. Mas tem muitos aí também com má intenção. Então, vamos estar atentos. E você tem uma Bíblia aí, né, na sua casa, quase todo mundo tem. Tenta ler, tenta estudar, tenta ver as formas como Deus se apresenta e tenta tirar as suas conclusões também, tá? Para você não ser considerado aí gado e, né, ser levado por qualquer onda. Boa noite.